Bem, doutor, qual a doença que está prevalecendo no momento? A enorme prevalência de uma doença chamada gastroenterite. As pessoas chamam de virose. Ah, eu peguei uma virose. O que é isso, eu peguei uma virose? Então, virose é o termo que se dá às doenças causadas por vírus. Então, nós podemos adoecer de um vírus, podemos adoecer de uma bactéria, de um fungo. Agora, o termo virose significa que eu estou doente de uma doença causada por vírus. Então, eu posso ter um vírus da catapora, eu posso ter vírus da meningite, eu posso ter um vírus do resfriado, um vírus da dengue e posso ter um vírus do intestino. Nós chamamos de rotavírus. Então, esse rotavírus e os parentes dele que causam diarreia, a gente chama de virose ou enterovirose. Então, no momento, nós estamos vivendo um verdadeiro surto de gastroenterite. O que é isso? Vômito e diarreia de causa viral. Então, isso está, assim, enchendo os consultórios, até os hospitais e unidades de saúde. Crianças com sintomas gastrointestinais decorrentes dessa enterovirose. E como que essa enterovirose se manifesta? O primeiro sintoma sempre é vômito. Então, é aquela criança que está super bem e, de repente, durante a noite, ela passa a ter um vômito, 2 vômitos, 3 vômitos na noite. No dia seguinte, ela corre para a unidade de saúde, não tem ainda diarreia, porque a diarreia ainda está em curso. Porém, o vômito repetido é o primeiro sinal que ela irá ter diarreia, com enorme chance de ter. Então, uma vez iniciados os vômitos, se prepare porque você poderá ter a diarreia. Já tendo a diarreia, então o vômito com a diarreia, nós chamamos isso de gastroenterite. Então é o quadro intestinal que possivelmente tenha uma causa viral, pode ter outras causas. Mas no momento, o que prevalece são as doenças virais do intestino. Estou com a doença, qual cuidado tenho que ter? Isso, então primeira coisa, passei vomitando a noite toda, o que eu faço? Uma coisa muito comum que as mães têm assim, um instinto de fazer é tentar hidratar a criança com água ou com leite. Vomita uma vez, vomita duas, eu vou dar água para não desidratar. Então esse é o grande problema, porque uma vez vomitando, você tem que cessar a alimentação. Não adianta insistir com água e nem com leite. O que a gente faz? A gente suspende a comida, suspende o leite, suspende a mamadeira de quem toma mamadeira e passa a fazer o soro. O soro é a grande sacada, a grande saída. Você pergunta, mas como é que faz esse soro? É madrugada, não tem como ir à farmácia? Isso é simples. O soro é uma medida extremamente eficaz e simples. Você tem na sua cozinha. Basta pegar um copo de água, nesse copo de água, uma colher pequenina, aquela menor que você tem em casa, de cafezinho, com sal de cozinha. Então, uma colher de sal no copo d'água, 2 colheres de chá, aquela maiorzinha, de chá, de açúcar, 2 de açúcar, de colher de chá, uma colherzinha de sal, colher de café, num copo d'água. Mexo bastante e vou dando as colheradas. Dou uma colherada de sopa maior, uma colherada, 2 minutos, 3, outra colherada, 3 colheradas e vou dando de colher em colher. Não pode dar o copo todo, senão a criança vai vomitar. Então, grande segredo, colher de pouquinho em pouquinho. Muitas vezes não precisa nem de remédio de vômito. Repouso alimentar. Quanto tempo eu vou dar colherada em colherada? No mínimo 6 horas eu tenho que ir hidratando a criança, até ela não aceitar mais. Ela não quer mais, então descansa, aí espera, tenta se alimentar. De novo, não dê leite, porque o leite é gorduroso. Dê um chá com bolacha, dê uma fruta, dê um outro alimento, mas não dê leite e nem água pura, senão o vômito vai persistir. Amanheceu o dia, é hora de ir no posto de saúde. Não adianta ir no hospital de madrugada, não precisa. Vai de manhãzinha, aí você vai ao seu médico, ele vai te recomendar o melhor caminho para você manusear esse teu quadro. Quando passar esse vômito intenso, existe alguma dieta que é adequada também para esse tratamento, pensando também na questão da diarreia que vem em seguida? Então, uma vez feito o diagnóstico, a criança vai ter vômitos, sempre vai ter vômito antes, vai iniciar diarreia. O que acontece quando tem diarreia? A criança está tendo perdas, ela perde água, ela perde sais, sódio, potássio, cálcio, ela está perdendo minerais. Então, você não pode dar uma alimentação que seja muito gordurosa, porque a gordura piora. Você não vai dar nada que tenha leite, porque os alimentos lácteos também pioram. Então, qual que é o ideal? Criança pequena pode manter o leite materno, não pode parar o leite materno, mantém o leite materno. Crianças maiores, vamos dar fruta, vamos dar banana, vamos dar maçã. Você já está comendo? Faça uma sopa de legumes, não coloca óleo, né? Coloca, então, fruta para a criança, uma banana maçã, como eu falei, uma bolacha, um chá.
líquidos importantes. Agora sim, depois de 6 horas você pode voltar a dar água, mas de preferência dar o soro, vários dias, até o intestino voltar ao normal. O que pode ser feito para não se contaminar, para prevenir isso? A prevenção às vezes se torna um pouco complicado, porque o vírus da diarreia, esse rotavírus e os parentes deles, ecovírus, coronavírus e demais vírus, eles vêm para nós por via aérea, por via climática, o clima favorável, essas épocas do ano que esquenta, esfria de repente, favorece a disseminação dos vírus. Então a recomendação principal é que mantenha a casa sempre aberta, ventile-se bastante a casa, evita de deixar a criança então em ambientes que tenha muita criança junto, exceto na escola que não tem jeito, mas mesmo lá dá para manter a janela aberta. A mão é a principal fonte de contaminação, então deva-se higienizar muito a mão das pessoas, das crianças, ao usar as instalações sanitárias, sempre higienizar as mãos. Se vai se alimentar, lavar as mãos. As mãos é a nossa grande prevenção. Outro cuidado é se tem alguém doente, evitar o contato direto, porque a transmissão é pelo ar, tosse, espirro, secreção dos olhos, secreção das narinas, a própria secreção da própria diarreia, se ficar na mão da pessoa e tocar na outra pessoa, você vai se contaminar. É uma doença extremamente contagiosa. Tem vezes que a pessoa que está contaminada precisa ser internada, doutor? Essas viroses que estão dando agora, todas elas são de transmissão aérea. E o primeiro sintoma é o vômito. E o vômito é o mais difícil, porque não para nada. Às vezes a gente tenta dar o soro e não para o soro. Tenta o soro, não para o soro. Tenta dar o remédio para cortar o vômito por via oral, vomita o remédio. Então tenta-se fazer via intramuscular, que é uma saída no posto de saúde ou no hospital, e mesmo assim continua vomitando. Por quê? Por que acontece? Porque uma vez, vomitando duas, vomitando três, essa criança faz uma gastrite de tanto vomitar. E uma vez instalada essa gastrite, essa lesão no estômago, não para mais nada. Então essa é a única situação, ou primeira situação, que você tem que internar a pessoa ou a criança. Outra situação é aquela criança que vomitou, a mãe insistiu com água e leite, vomitou e desidratou. O que é desidratação? A desidratação não é uma doença. A desidratação é um estado físico que a pessoa ou a criança fica devido a perdas por vômito, por diarreia, dos fluidos orgânicos. Ou seja, diminui-se a circulação do sangue, a boca fica seca, o olho fica fundo, a criança fica fraca, fica com tontura, começa a desmaiar, às vezes até desmaia. O pulso fica fininho, fica muito fino, o batimento cardíaco acelera, ela sua frio. Essa criança está com desidratação leve. Então ela deve ser internada, porque a via oral, a boca, não vai mais segurar o leite, ou melhor, o suco, não vai segurar a água, não vai segurar o soro, porque está vomitando muito. Então a indicação de internamento é, o vômito excessivo, 2, o estado geral da criança, ela está muito depletada, ela está caída, olho fundo, boca seca, ela não tem nem ânimo de tomar o soro. Então nesse caso, tem que colocar na veia e fazer a hidratação venosa, precisa do hospital. Agora, primeiro, tem que ir para o posto, tem que ir para a unidade de saúde, passar pelo seu profissional médico, esse profissional vai indicar o internamento. Aí sim, aí o assistente do hospital vai continuar o tratamento lá. Mas é fundamental não perder muito tempo, porque a desidratação pode matar a criança. É uma forma de perder a vida, não pela diarreia, pelo vírus, mas pela desidratação.